O primeiro assunto de hoje é o ICMS. O presidente Bolsonaro anunciou uma proposta de acordo com os governos estaduais para reduzir a carga tributária sobre os combustíveis e, com isso, tentar frear a escalada da inflação. A proposta prevê zerar o ICMS sobre diesel e gás de cozinha para os cofres estaduais e reduzir o ICMS e zerar os impostos federais sobre gasolina e etanol. O ex-presidente e pré-candidato Lula disse, abre aspas, a crise no preço dos combustíveis não se resolve atacando direitos dos que mais precisam. Começo com você, Marco Antônio. Boa noite. Olha, nessa questão, Carla, eu enxergo que existe aqui um encontro de contas, basicamente. Você tem uma série de questões de ordem financeira na relação entre estados e União. O presidente está propondo que os estados, até isso serve até para empurrar essa pauta, essa agenda de que os estados limitem o ICMS a 17%, tem estado que cobra muito mais do que isso, e ele propõe entrar com 17%, como se a União estivesse subsidiando esse valor aos estados. Isso pode até remeter a uma espécie de perdão de dívidas de estados para com a União. Isso existe também, é uma proposta que está na mesa, está sendo debatida junto entre os estados e o governo federal, entre a União. E acho que isso é relevante, porque se o intuito é diminuir preço, não se está aqui manipulando o preço de bomba diretamente na Petrobras. O que se está fazendo é reduzindo carga tributária e fazendo encontro de contas de ordem de direito financeiro ou de ordem financeira entre estados e União. Então é uma medida que eu considero, apesar de não gostar de subsídios, as circunstâncias elas empurram para uma possível uma tentativa de solução com base nesses princípios. E os valores são exorbitantes, né? Segundo o Conselho Nacional de Política Fazendária, só no ano passado de ICMS foram arrecadados 637 bilhões de reais. Miguel Pereira Neto, o governo de São Paulo, disse que aceitaria isso, contanto que perdoasse a dívida estadual em 2 anos. Essa negociação em torno do diesel, gasolina, gás de cozinha, é alguma coisa pré-eleitoral? É algo que precisa ser feito? O que você acha sobre isso? Boa noite, em primeiro lugar. Na verdade, é uma medida que acaba afetando, diretamente as finanças dos estados e dos municípios. Então, isso significa também que, em cadeia, assim, acaba afetando investimentos muito importantes, porque, afinal de contas, o Fundeb, é o Fundo da Educação, e também o próprio SUS acabam sendo prejudicados com esse abalo nas finanças dos estados e municípios. Não há, na verdade, uma certeza de que essa redução ou essa desoneração vá gerar uma redução no custo do combustível. Então, a gente tem mesmo algo que está sendo proposto que provavelmente não vai chegar ao bolso do consumidor. Eu acho isso muito especulativo. Né? Eu ia perguntar em relação ao teto de 17%, se você seria a favor. 12% da receita do estado de São Paulo vem do ICMS. Um teto de 17% seria razoável? Eu entendo que não deva ser alterada de forma alguma. Reduzir carga tributária? Por que não? Não, porque ela é necessária. Não é necessária para o governante, não para a população. Não, ela é necessária para a população porque isso se reverte em investimentos importantes do Estado, dos municípios. Também a gente tem outras alternativas para que isso ocorra. Qual que é a finalidade disso? Então, em ano eleitoral. Abrir menos brecha para que se desvie esse dinheiro. Em ano eleitoral, na verdade, até o presidente do sindicato, dos caminhoneiros, trouxe uma interpretação esse cara não é de liderança, que é a verdadeira mudança tabajara. Então, por que isso? Porque dura esse ano, certo? Ou seja, esse ano tem o quê? A eleição. Você comentou então, sobre no educação, ano que vem, o diesel, por exemplo, já está defasado 20%. A Petrobras, ela adota precificação com base internacional, não é? Então a gente tem uma condição de que vai ultrapassar esse ano, o que vai acontecer?
vai ter que retornar o imposto, não é? E o valor do combustível vai subir novamente. Eu acho que se a gente e fora isso, tiver um olhar um pouco mais prático, na prática, né, o que você está falando é que dinheiro vai ser tirado do investimento em educação, do dinheiro investido no SUS, né, como se o SUS fosse um exemplo para alguém, para alguma coisa. E falando de educação, vamos lembrar que o PT foi o governo que mais investiu em educação. Eles investiram 137 bilhões de reais em educação, né, para hoje em dia você ter o Enzo falando elo, né, em casa. Então, você também tem o Brasil na 57ª posição no PISA, ou seja, ele é um dos últimos, né, segundo os parâmetros do PISA. Então, ou seja, isso significa que investimento em educação não presume qualidade de educação. O que presume é que você precisa, obviamente, ter uma governança honesta, que não desvie esse dinheiro. Então, de certa forma não, de todas as formas, é muito importante sim que haja que não haja essa liberdade toda econômica nesse momento, para que você faça com que essa manipulação, né, esse desvio de dinheiro todo, principalmente tratando de educação, de saúde e tal, não seja tão grande quanto foi no governo PT. Eu preciso falar... Desculpa, pode falar. Depois eu chamo o foco é a desoneração, certo? Então a gente tem... Acho que essa desoneração corre o risco de realmente não chegar ao benefício esperado, não é? Então, é a redução da inflação, é a redução do valor dos alimentos, não é? É a redução do combustível ali, porque o Brasil é movido a diesel, não é? Rodovias, etc. E a cadeia produtiva, ela pode utilizar essa desoneração exatamente para recompor a rentabilidade, não é? Ou a lucratividade que deixou de existir nesse período, não é? Ou seja, provavelmente isso não vai chegar ao consumidor. É um assunto controverso, é uma carga muito pesada, a carga tributária de ICMS, mas eu quero fazer uma pergunta agora para o Cristiano Vilela, que está no nosso telão. Cristiano, o que você acha? Você acha que isso pode, além dessa briga, essa disputa com os governadores, virar também uma batalha judicial ou não? Eu vejo que sim, Carla. Eu vejo que tem uma grande possibilidade. Esse é um tema que resvala sobre a competência de estados, competência federal. Eu não tenho dúvida que vai haver questionamento judicial. Eu vejo que, do ponto de vista estratégico, a medida se justifica, né, do ponto de vista da necessidade que o país vive no momento. Eu, pessoalmente, não gosto muito desse tipo de questionamento de se tratar tudo como sendo justificativa de ano eleitoral. Eu vejo que o ano eleitoral ele não deixa de ser um ano onde acontece uma série de situações e que exigem que os governantes pensem em soluções. E muitas vezes soluções, como é o caso agora, são soluções complexas que perpassam pelo interesse e pela arrecadação dos estados. Agora, eu não tenho dúvida que vai haver questionamento jurídico e eu vejo que vai haver questionamento jurídico, inclusive na seara eleitoral, no sentido de se questionar se o presidente poderia promover esse tipo de medida às vésperas do pleito que estamos aí já há poucos meses de iniciar o processo eleitoral. Eu, pessoalmente, entendo que que não haveria nenhum tipo de limitação com relação a isso. Nós estamos falando de uma proposta de emenda constitucional que, se aprovada, ela não pode ser restringida por um aspecto de uma lei ordinária que trata das eleições e que estabelece vedações às eleições. Então, eu vejo que é um tema que, no meu entendimento, ele está no caminho certo, mas eu não tenho dúvida que será extremamente judicializado por parte dos opositores ou por parte daqueles estados que venham a se sentir prejudicados por conta dessa emenda constitucional. Agora, tem uma questão que eu acho relevante. Uma receita importante para alguns estados. Eu acho importante porque o que empurra a discussão também é o limite de 17%. Esse é um viés interessante para pressionar os estados. Então, mesmo que a medida fique até 31 de dezembro de 2022, a gente tem um ganho, pelo menos do ponto de vista de desoneração fiscal e tributária, que é a limitação, os estados assumirem essa limitação, aceitarem estabelecer o teto de 17% do ICMS sobre combustíveis. Então, por mais que a desoneração ela fique até um determinado momento, esse encontro de contas, e sim, podem existir críticas de liberais, e existem contra subsídios, é normal uma coisa nesse sentido, eu entendo que é a medida necessária para o momento, porque é muito mais do que o Zé Trovão, que a gente está usando aqui como referência, e eu não acho que é uma referência válida para um debate sério. Você tem uma situação de
custo alto do frete no Brasil inteiro, que de fato é um problema não só para os caminhoneiros, mas para a cadeia produtiva inteira, e também de oneração e inflação para as pessoas que acabam sendo vítimas disso daí.